grande abraço para todos vocês. Estamos aqui mais uma vez falando sobre o terror da guerra e as consequências aqui para o Brasil. O barril de petróleo chegou a ultrapassar os $130 e especialistas falam que o aumento da gasolina no Brasil poderá chegar até os R$15 se essa guerra continuar. E será que as mulheres no Brasil têm realmente condição de comemorar o Dia Internacional da Mulher? É isso que nós vamos tratar hoje. Assistam o vídeo até o final. O terror da guerra, né? Essa guerra insana, sem necessidade, sem nenhum motivo. Estamos no século XXI, estamos no ápice do desenvolvimento tecnológico. O porquê dessa guerra? Por que essa guerra? Porque povo que não tem consciência política leva ao poder homens que buscam apenas a satisfação pessoal, pessoas arrogantes, né? Autocratas que não respeitam a democracia. Com isso, essa guerra tem trazido morte de muitos jovens, desmantelamento de famílias, pessoas em fuga buscando um momento de paz e na fuga acabam sendo mortas, assassinadas, abuso sexual contra as mulheres, principalmente toda guerra tem isso, que é um absurdo, né? Os invasores abusam sexualmente das mulheres daquelas terras que eles estão invadindo, porque eles acham que têm esse direito. Grandes absurdos, isso é um dos maiores terrores que uma guerra pode trazer. Além disso, nós chegamos realmente àquele conflito de existência, o ser humano na rota da sua própria destruição. E será que é possível fazer o controle desse caos, o controle dessa guerra? Será que nós temos capacidade? Será que o ser humano tem capacidade? Será que os governos têm capacidade de controlar essa guerra? Infelizmente, até agora, os esforços diplomáticos não têm sido o bastante para haver um cessar-fogo, para que essas famílias possam ter direito à sua autodeterminação enquanto povo de uma nação livre. Por conta dessa guerra insana, dessa guerra sem necessidade, absurda, o Brasil também é um país que ainda não encontrou o seu caminho, não encontrou o seu lado. O governo não tem tido competência para se alinhar ao bom senso quando se fala numa situação como essa, complicadíssima, né? Enquanto há mortes, enquanto há abusos sexuais contra as mulheres, o Brasil ainda está extremamente preocupado com os fertilizantes que são matéria-prima para o agronegócio, para os grandes multibilionários, né, da soja aqui no Brasil. O barril de petróleo já hoje chegou a ultrapassar os $130. Especialistas já estão falando que a gasolina poderá alcançar os R$15. Será que a população brasileira vai conseguir suportar aumentos gigantescos como esse? Hoje a gasolina está por volta de R$7, chegando a 15, ele mais do que dobrando o valor da gasolina, o valor dos combustíveis. Nós teremos uma explosão no aumento dos alimentos. E esses alimentos, infelizmente, só atingem os pobres. O aumento dos alimentos só atinge os pobres. Somos nós que precisamos dessa cesta básica todos os dias. Somos nós que ganhamos apenas o bastante para se alimentar. Os ricos não estão muito preocupados com isso. Com essa inflação que se avizinha aí no Brasil acima das perspectivas esperadas, o que vai ocorrer é que quem é rico se torna mais rico e quem é pobre se torna mais pobre, e há uma possibilidade de que a classe que hoje está abaixo da linha da pobreza chegue até a dobrar. São situações muito complicadas. A pergunta é: será que o nosso governo tem competência para controlar uma situação como essa? Tem competência para evitar que esse fosso de classes sociais que existe no Brasil aumente? Será que tem essa capacidade de impedir que a desigualdade social que já existe no Brasil aumente? E essa guerra que nós sequer temos participação.
Bom, e no Brasil, hoje, no Dia Internacional da Mulher, a mulher brasileira tem algo para comemorar? Vamos analisar, começar aqui por partes. Vamos logo, será que a mulher brasileira está feliz em ver um deputado eleito representante do povo brasileiro se referindo às mulheres ucranianas como fáceis, porque são pobres, são lindas, né? São mais lindas do que as mulheres que existem aqui no Brasil, que estão na fila das baladas e que são fáceis porque são pobres. Ora, é um comentário de cunho sexista extremamente deplorável, porque ele não vê o lado humano daquelas mulheres, não vê aquelas mulheres como o povo de um país que está sendo invadido. Em plena guerra, um deputado brasileiro, representante das mulheres brasileiras, né, teoricamente, representante das mulheres brasileiras, está se referindo às mulheres de outro país com um cunho sexista em plena guerra, enquanto elas estão tentando salvar as próprias vidas e as vidas das suas famílias e de seus filhos, buscando uma rota de fuga. Eu acredito que nenhuma mulher brasileira tenha ficado feliz com esse comentário do deputado. Outra coisa, será que as mulheres brasileiras estão felizes em saber que um percentual muito grande das suas irmãs nacionais vivem nos lixões, catando lixo todos os dias para alimentar seus filhos? Eu acredito também que não. Além, né, dessa questão dos lixões, as mulheres que estão sendo exploradas sexualmente, exploradas também no trabalho e morando em favelas, em situações subhumanas, né, mulheres que estão sendo envolvidas no tráfico de drogas, mulheres que estão sendo mortas e tratadas como objetos por traficantes. Eu não acredito que nenhuma mulher brasileira tenha nada para comemorar hoje no Dia Internacional, por mais forte que ela seja. Por fim, eu não acredito que a mulher brasileira, sendo forte, inteligente, sensível, esteja feliz de saber que as suas irmãs vivem em lixões, que as suas irmãs estão sendo exploradas sexualmente, que as suas irmãs estão sendo vítimas de traficantes, estão sendo vítimas do tráfico de mulheres, que as suas irmãs lá na Ucrânia estão sendo estupradas pelos invasores, que elas estão sendo também exploradas pelos estrangeiros que lá chegam, que deveriam ajudar, como esse deputado brasileiro. Bem, se não houver uma mudança de paradigma no contexto social sobre o que significa conviver, sobre o que significa viver em sociedade, sobre o que significa política, sobre o que significa trabalhar em prol da comunidade, se não houver essa mudança de paradigma, fatalmente a humanidade estará numa rota de autodestruição. E aí, nada contra aqueles que têm uma esperança de que tudo um dia vai mudar, mas se ficarmos só nessa condição de termos esperança e não nos movimentarmos, nada vai acontecer. Um grande abraço para vocês, até o nosso próximo vídeo, e eu vou continuar tentando trazer aqui para vocês uma abertura de consciência, uma estrutura de conhecimento para que nós possamos desempenhar um pensamento político, para que nós possamos desempenhar uma ideia crítica sobre o que é o exercício responsável da cidadania. Um grande abraço e até o próximo vídeo. No meio do lixo, a busca solitária de Maria é pelo sustento e objetos para o uso da família. O vidro é o material reciclado, que é amparo, é um plástico, roupa a gente encontra, calçado também. Sempre a gente encontra aqui e a gente leva para casa. Maria é uma das moradoras do lixão, onde atualmente vivem 8 famílias. Crianças. Para ganhar, né? Ganhando pão de cada dia, para não faltar, para não passar fome. De acordo com uma lei federal, os lixões nem deveriam existir mais. Só que em vários municípios de Alagoas, essa imagem suja e desumana ainda não tem data para acabar.